volta, galerinha. Olha só, de volta aí. Viu como foi rápido? Foi bem rápido aí, os 3 minutinhos, tá? E agora nós estamos de volta aqui com o nosso segundo tempo, né? Com a nossa última aula de hoje, continuando a nossa viagem aqui pela Rússia, né? Conhecendo aí este belo país, conhecendo este importante ator internacional. Vamos partir para o nosso slide? Olha só, gente, como vocês podem observar, né? O nosso slide aqui inicial, você verifica aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, né? Nossa linda geografia, o nosso conteúdo. O que é que nós estamos trabalhando hoje, gente? Rússia, de superpotência a país emergente. Lembrando que nós começamos a trabalhar este conteúdo na aula passada, ou melhor, no encontro passado, né, na sexta-feira passada, e hoje nós estamos dando continuidade, né, a esta temática. A data de hoje é exatamente 23 de setembro de 2022, né? 23 de setembro de 2022, olha aí, setembro, né? Já praticamente findando, né? Falta pouco para nós entrarmos aí em outubro. E aí, gente, olha só, o tópico que você observa aí no momento é destacando a dependência do gás natural russo. Então, olha só, em 2014, a crise na Crimeia, né, e sua anexação pela Rússia, somada à crise na Ucrânia, apoiada pelo governo russo, desencadearam protestos de governos europeus seguidos de sanções econômicas, né? Desencadearam protestos de governos europeus, né? Seguido de sanções econômicas. Então, olha só, a Rússia, né, ela conseguiu, né, só que em 2014 não houve o conflito que nós estamos tendo atualmente, né? Em 2014 ela invadiu a Crimeia e conseguiu anexar a Crimeia sem grande resistência, né, por parte da Ucrânia, tá? A resposta russa, né, foi a ameaça de corte. A resposta russa devido o quê? Devido às sanções, né, econômicas, né, as penalidades econômicas, né, que foram colocadas aí para ela. Então, a resposta russa foi o quê? Foi a ameaça de corte do fornecimento de gás natural, o que criou problemas sérios, né, à economia europeia, né? Pois em 2014, cerca de 22%, olha aí, 2014, 22% da matriz energética da Europa tinha por base o gás natural, né? E aí, gente, olha só, 22% da matriz energética da Europa tinha por base, né, o gás natural. E cabia à Rússia, né, o fornecimento de 31%, né, desse gás, né, que a Europa, né, dessa matriz, né, com base no gás natural, né, ou seja, esses 22% da matriz energética da Europa, baseada no gás natural, cabia à Rússia o fornecimento de cerca de 31% do total, tá? 31% do total. Ou seja, se ela realmente, né, tomasse essa atitude, né, ou seja, né, ela cortasse o fornecimento, né, complicaria bastante a situação de vários países europeus. Porque, afinal de contas, não é um percentual pequeno. Não é, não, mas é apenas 2%. Não, é apenas 3%, 4%. Não, é 31%. É bastante significativo, né? Se faltar um percentual como esse, né? Se realmente ela cumprisse com a ameaça, né? Se ela realmente, né, cortasse esse fornecimento, iria complicar bastante a situação de vários países europeus. Os problemas da transição, né, e a integração da Rússia, né? Transição como assim, professor? Vocês sabem, né, que a Rússia ela é a maior herdeira, né, da União Soviética. A União Soviética chegou ao fim em 1991 e aí a Rússia, né, nesse período em diante, né, a Rússia ela
passou por um período aí de transição, exatamente transição de uma economia planejada, uma economia típica de país socialista, né, que ela, durante muito tempo, ela viveu no mundo socialista, e aí ela teve problemas, né, na transição desta economia socialista, economia planejada socialista, para uma economia de mercado. Ou seja, resumindo, transição do socialismo para o capitalismo. Tá? Então, olha só, a transição da economia, né, planejada. Toda vez que eu ouvir falar em economia planejada, lembre-se que é uma característica do socialismo. Para a economia de mercado, característica do capitalismo. Proporcionou uma série de mudanças na Rússia, como a gradual liberação de preços de mercadorias e serviços, né, que antes era controlado pelo governo, né, a privatização das empresas, antes as empresas eram estatais, e a abertura para o capital estrangeiro, tá? Ou seja, determinadas empresas, né, de fora passaram a atuar lá na Rússia, né? Abertura para o capital estrangeiro. Fundamentais para a reconstrução da economia nos novos estados, nos padrões do quê? Nos padrões do sistema capitalista. Então essa aí foi a transição, né, as características, né, dessa transição que a Rússia passou do socialismo para o capitalismo. Então, olha só, o crescimento econômico nos anos de intensas transformações nas estruturas políticas, sociais e econômicas do país, né? Ou seja, estruturas políticas, sociais e econômicas que eram, né, de um mundo socialista, então passaram, né, tiveram que operar agora no modelo capitalista. Então, olha só, o crescimento econômico nos anos de intensas transformações nas estruturas políticas, sociais e econômicas do país, rumo ao capitalismo, foi muito baixo entre 1992 e 2002. E só para vocês terem ideia, nesse período aí, a média anual de crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, né, chegou a ser até mesmo negativo. Uma média anual de menos 0,9%. Né? Ela decresceu. Né? Devido ao quê? Devido a essa dificuldade que ela teve aí nesse momento de transição do sistema socialista, né, economia planejada, para o sistema capitalista, né, economia de mercado. Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então vamos avançar, né? Olha só, tal situação, essa situação que nós observamos anteriormente, tal situação associada à concentração de riquezas, né, nas mãos de poucas pessoas, contribuiu para piorar as condições de vida da maior parte da população. O processo de privatização, tá? Ele foi muito atraente para o capital estrangeiro, né? Pois o preço das ações das antigas empresas estatais, né, estava bem abaixo do valor real. No entanto, esses investimentos, né, limitaram-se a setores considerados rentáveis, né, como no caso aí os de petróleo e gás, eletrônicos, telecomunicações, lazer e hotelaria, né? Lazer e hotelaria, além de equipamentos de transportes e alguns outros, né? E aí, veja bem, não se difundindo, né, pela economia como um todo, apenas nesses setores que vocês acabaram de ver. Então, olha só, a maioria das empresas, né, não tinham o quê? Não tinham competitividade para funcionar em uma economia de mercado. Afinal, eram empresas que operavam num sistema
socialista, que não tinha, é um sistema que não existe concorrência, tá? Então, isso termina gerando uma certa acomodação. E aí essas empresas, né, elas não, como vinha daquele sistema, elas não tinham o quê? Não tinham competitividade, né, para funcionar. Então, os compradores, né, eles tiveram que fazer uma série de mudanças, né, nessas empresas, né, para que elas se adaptassem àquele sistema que estava vigorando naquele momento. Tá? Então, olha só, né, a concentração aí, o destaque, né, a concentração de riqueza nas mãos de poucas pessoas, né, contribuiu para piorar as condições de vida, né, como vocês podem observar aqui na imagem, né, observe aí, né, coisa que, segundo aqueles população mais velha que viveu muito tempo no sistema socialista, né, coisa que não se via naquele período, né, ou seja, moradores de rua, né, e essa imagem que você está vendo aí à direita do seu vídeo, né, passou a existir lá na Rússia exatamente, né, nesse período aí de transição, né, a partir do momento que a Rússia passou por essa transitoriedade do sistema socialista para o sistema capitalista. Aí começou a aumentar a pobreza, começou a ter pessoas aí em situação de rua, tá? Então, olha só, a concentração de riquezas nas mãos de poucas pessoas contribuiu para piorar as condições de vida da maior parte da população, inclusive chegando, né, a essa situação, como você observa aí na imagem à direita. Então, o processo aí de privatização, né, foi muito atraente para o capital estrangeiro, né, já que o preço aí das ações, tá, das antigas empresas estatais, as empresas do Estado, era um preço bem abaixo aí do valor real, né? Mas os investimentos que foram feitos, né, eles limitaram-se a determinados setores. Que setores, né? Setores considerados rentáveis, né, como é o caso aí do setor de petróleo, gás, eletrônico, telecomunicações, lazer e hotelaria, né? Aí já é visando o turismo, né? No caso da hotelaria, equipamentos de transportes, tá? E alguns outros. Ou seja, os investimentos não se difundiu, não cobriu, né, toda a economia, tá? A maioria das empresas, né, elas por serem empresas, né, criadas no sistema socialista, elas não tinham o quê? Elas não tinham competitividade, né, para funcionar em uma economia de mercado. Então, teve que ser feitas as devidas adaptações, né, que, nesse caso aí, requer um certo tempo, tá? Assim como a própria população, né, tem um tempo aí para se adaptar às mudanças, né? Olha só, a transição para o capitalismo transformou a Rússia, né? A transição para o capitalismo transformou a Rússia em uma nova fronteira para a expansão do capital financeiro e um mercado emergente, né? Com toda a dependência aí de capitais externos provocado por essa situação, né? Então, a transição para o capitalismo transformou a Rússia, né, em uma nova fronteira aí para investimentos, né, para a expansão do capital financeiro e um mercado aí emergente, né, porém aí com a dependência aí de capitais, ou seja, de investimentos externos. E a Rússia, nesse caso, ainda tinha vantagem, né? No caso, tem um grande mercado consumidor, né? Afinal de contas, a Rússia tem uma população com mais de 145 milhões de habitantes, né? Uma população considerável, né? O país é bastante dependente das exportações de alguns metais, tá? É outra característica aí da Rússia, né? O país é bastante dependente das exportações de alguns metais, de madeira e, sobretudo, né, de petróleo e gás natural, como nós já estamos destacando alguns momentos, né? Mas além do petróleo e gás natural, né, tem outros produtos aí, como metais e madeira, né? Cerca de 80% das exportações russas, gente, referem-se
a esses 4 itens, né? Para vocês observarem o quanto eles pesam na economia russa, né? O quanto eles são importantes na economia russa, ou seja, essa parte aí referente a metais, madeira, petróleo e gás natural, né? Então isso corresponde a cerca de 80% das exportações, ou seja, das vendas, né, que a Rússia, né, que a Rússia faz para outras partes do mundo. Dessa forma, né, com os preços do petróleo e do gás natural, dessa forma como os preços do petróleo e gás natural subiram significativamente em boa parte dos anos da primeira década do século XX, desse século atual, né, do século XXI, a economia russa apresentou expressiva recuperação. Aí é onde está o detalhe, né, como ela depende muito, a economia russa depende muito da venda, né, das exportações desses produtos. Aí foi só o preço do petróleo e gás subir consideravelmente, né, subiu significativamente, durante aí boa parte dos anos da primeira década do século XXI, né, 2001, 2010, a economia russa apresentou expressiva recuperação, né? Então observe aí, tá, que a participação aí do petróleo e do gás natural, ela tem uma grande importância, um grande peso, né? Ou seja, interfere mesmo na vida da população russa, tá? Exatamente por serem 2 produtos, né, que tem grande peso aí nas exportações russas. Tranquilo? Observaram bem esse finalzinho aí, essas últimas 3 linhas? Então você verificou aí que com os preços do petróleo e do gás natural, né, que subiram significativamente em boa parte dos anos aí da primeira década do século XXI, 2001, 2010, a economia russa apresentou significativa recuperação, tá? E aí esse período aí foi exatamente essa primeira década, né? Quem pegou a maior parte, né, quem presidiu, né, aquele país por mais tempo, eu digo nesse período aí, né, nessa primeira década, tá? Foi exatamente o Putin, né? Vladimir Putin. Abaixo você vê exemplos aí de refinarias, né? Ou seja, que atuam exatamente no refino aí do petróleo, né? Você vê refinarias que trabalham aí nessa área, né? Destes 2 combustíveis fósseis, né? No caso aí o petróleo e o gás natural, tá? Olha aí, gente, a economia russa, né? Claro, no século XXI, tá? Então, gente, olha, pronto, agora sim, a canetinha, né? A Rússia herdou da União Soviética a maior parte da grande infraestrutura industrial, né? Principalmente aí de bens de produção ou indústria pesada, tá? Ficou lá da Rússia, né? Ficou em território russo, tá? Porém, eram o quê? Muitas delas eram obsoletas. Como assim obsoletas? Antigas, né? Arcaicas, né? Ou seja, não eram modernas. E aí elas exigiam o quê? Exigiam reformulações, né? Reformulações, né, que poderiam ser feitas a partir do quê? A partir de investimentos privados, tá? Então a sociedade russa também passou por grandes transformações, como aumento das desigualdades econômicas, né? A sociedade russa também passou aí por grandes transformações, como, por exemplo, o aumento das desigualdades econômicas, né? E aí, gente, houve bastante acumulação de riqueza, né, por uma pequena elite. Aí já é característica do capitalismo, né? Desigualdade social, tá? E aí, a partir dessas transformações, a sociedade russa passou por grandes transformações, né?
aumentando a desigualdade econômica, né? Ou melhor, com o aumento da desigualdade econômica, aumentou a desigualdade social. Então, houve bastante acumulação de riqueza por parte aí de uma pequena elite, né? De uma pequena elite, né? De um pequeno grupo, composta por quem? Por líderes do antigo Estado soviético, né? E de novos empreendedores, né? Ou seja, empresários capitalistas, né? Particularmente os que atuam nos setores de petróleo, né? Nos setores petrolífero e da construção civil. Tá? Além disso, a perda, né, por parte do poder central, sediada em Moscou, então, além disso, a perda do poder central, sediada em Moscou, das demais repúblicas soviéticas, né, abalou a sua economia e o prestígio que possuía como o quê? Como superpotência, né? E cuja recuperação continua até os dias atuais. E aí onde nós podemos considerar o seguinte, né? A Rússia passou assim da condição de uma superpotência, né, para a condição de um país emergente, né? Inclusive a Rússia, como vocês sabem, a Rússia ela integra, né, o chamado BRICS, né? Ou seja, esse grupo de países emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tá? Suas concentrações industriais, né? Se localizam tanto na porção europeia como na asiática, né? A Rússia, galera, outra característica dela é que ela é um país, né, transcontinental, né? Ela, assim como a Turquia, né? Ela é um país transcontinental, ou seja, a Rússia ela tem parte do seu território na Europa e parte do seu território na Ásia. Porém, a maior parte da população russa, né, vive no lado europeu, né, a parte mais ocupada. Tá? E esse lado europeu, né, tomando como referência todo o território russo, ele é a menor parte. Né? A maior parte do território russo está no lado asiático. Tá? Porém, não é a parte mais ocupada. Nesse lado asiático não é a parte mais ocupada. Então, lembre-se que a Rússia ela é um país transcontinental, ou seja, ela tem parte do seu território, ou melhor, o seu território está distribuído em 2 continentes, né? No caso aí, na Europa e na Ásia. É o caso também da Turquia, né? A Turquia ela tem parte do seu território na Europa e parte do seu território na Ásia. Tá? Então, suas concentrações industriais se localizam tanto na porção europeia como na asiática. Né? A região de Moscou é o centro dinâmico, né, da economia, né, e da política. E é complementada, né, por periferias econômicas integradas, né, entre si e afastadas do centro. Né? Então, nós temos aí como destaque, né, a região de Moscou, que é o centro dinâmico da economia, né, onde fica a sede das principais empresas, tá? E é onde está, né, o comando político do país. Né? Afinal de contas, o Kremlin ele fica lá em Moscou. Olha aí, gente. Né? Rússia, organização do espaço. Né? Então, nós agora vamos observar como o espaço russo está organizado. Tá? Então, vamos analisar primeiro aqui a legenda. Né? Esse mapa aí, ele nos traz várias informações. Vamos primeiro aqui as cores que vocês observam aí à sua direita, né? Que destaca aqui periferias afastadas do centro. Então, nós temos aqui onde você vê o amarelinho, destaca ali recursos energéticos em exploração, onde você vê esse amarelinho mais claro, né, destaca recursos energéticos em reserva, né, uma área de reserva, olha só, onde você vê aqui como reserva, né, bem extenso, né,
Isso aqui é reserva, ou seja, ainda falta explorar, tá? Onde você vê aqui o laranja, né? Recurso energético em exploração. Olha aí, em exploração aqui. Onde você vê essa parte aqui laranja? Olha só, é uma grande área, né, gente? Em exploração. Tem muito recurso energético aqui. E não é só petróleo e gás natural, não. Viu? Tem outros lá, né? Inúmeros. Tá? Esses que nós estamos destacando aí com petróleo e gás natural são os de maior destaque, né? Os que pesam mais na pauta de exportações, né? Na sua economia. Onde você vê o verdinho claro aí, destaca uma periferia considerada muito isolada. Né? Está dentro do território russo, né? Mas essas cidades aqui, né, são consideradas, né, a chamada periferia, né, considerada muito isolada. Essa área aqui é a área, né, da Sibéria, né, onde você observa aqui esse verde. Né? É uma área bastante fria, né, ou seja, o rigor climático, a temperatura muito baixa, né, se destaca nessa área que você observa aí na cor verde. Tá? E claro que essa borda azul destaca o quê? Destaca o litoral. Né? Litoral bloqueado pela banquisa. Né? Banquisas são partes congeladas. Né? Litoral bloqueado aí pela banquisa de inverno. Né? Na parte aqui onde você vê essa linha mais espessa azul. Né? E aí, só pela localização, olha só, tá vendo essa localização? Ela já fica muito próxima do Polo Norte, né? E por ficar próxima do Polo Norte, a temperatura aí é bem mais fria, né? Inclusive, né? Com área mesmo congelada, tá? Essa área aqui, essa área do Oceano Glacial Ártico, né? Essa porção aqui, ela, como vocês podem observar aqui, é um litoral bloqueado pela banquisa de inverno. Né? Banquisas são porções congeladas, tá? E aí exatamente devido à localização, fica muito próximo aqui ao Polo Norte, em razão disso, essa área aqui, boa parte dela é congelada, tá? Professor, e as outras cores, né? Os outros símbolos, né? Bom, olha só, onde você observa aqui esse círculo maior, destaca Moscou, né? É o centro, né? Centro econômico, é a capital, né? É o centro político, né? E aí é exatamente essa parte aqui que você observa, né? Moscou, capital da Rússia, Moscou que no passado foi capital da extinta União Soviética. E aí ao redor você vê essa chamada aqui região central, né? Que é uma região que é exatamente essa parte que você vê aí na cor lilás. Ela se caracteriza, né? Que é o entorno de Moscou. Ela se caracteriza exatamente por ser muito urbanizada, industrializada, né? E aí, por ser industrializada, não, é uma industrialização bem diversificada, tá? Então, onde você vê aqui esse lilás, olha só, é a região central, com destaque para Moscou, e aí, lembre-se que se trata de uma área bastante urbanizada, né? Onde existem indústrias muito diversificadas, tá? Essa linha vermelha aqui destaca eixo principal de comunicação, né? Onde você vê essa linha aí vermelha, destaca aí eixos de comunicação, tá? E aqui no centro, né, são as periferias integradas ao centro, né? Integrada ao centro. Então é só você observar que nessas periferias integradas ao centro, nós temos o porto, né? Porto principal, nós temos aqui um centro industrial, e aí onde você vê esses pontinhos aqui vermelhos, olha, é centro industrial e faz parte da periferia integrada ao centro. Olha a linhazinha vermelha, que se refere ao eixo principal de comunicação. Observe que essa linha vermelha, ela vai, né, ela leva ao centro, né, ela leva a Moscou. E aí, aquela parte que nós consideramos como periferia afastada do centro, você vê que nessas áreas, olha só, estão observando? Olha, elas não têm ligação, né, com o centro, ou seja, lá com Moscou. Estão observando que são pontos isolados? Então, por isso que
o porquê dessa expressão, periferias afastadas do centro. E aí, voltando aqui para essa parte do meio, né, onde nós temos aqui a cor laranja mais intensa e um laranja mais claro. Então, você vê aqui que nesse laranja mais intenso, região povoada, muito integrada ao centro. Está aqui, olha, nessa porção, olha. Estão observando? Esse laranjão mais claro, região de indústrias especializadas, tá? E aí esse tracejado, né, região militar industrial, né? Então, é dessa forma que o espaço, né, russo está organizado, né? Nós detalhamos bem, deu para vocês compreenderem direitinho como o espaço russo está organizado. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Lembrando, qualquer dúvida pode colocar aí no chat, não conclua a nossa aula ficando com dúvida, tá? Ok, né? Podemos avançar. Então, vamos seguir em frente. Olha só, gente. A Rússia, né, ela é rica em recursos minerais, já destacamos muito isso, né? Mas aí tem outros minerais de destaque, né? E aí, olha só, nós temos lá no território russo o ouro, o diamante, o níquel, né? E olha aí, gente, em termos, quando se observa aí o níquel, ela é simplesmente o primeiro produtor mundial, né? Além de platina, né? Cobre, minérios de ferro, manganês, né? E, sobretudo, né? Como nós já estamos destacando há alguns momentos, o petróleo e o gás natural. Tá, gente? Então, a Rússia, galera, ela é uma potência em recursos naturais. Tá? Ela é uma potência em recursos naturais. A sua grande extensão, né, garante a ela essa praticamente autossuficiência em recursos naturais, né? Vocês podem observar aí, olha só, que a Rússia ela é rica em vários recursos minerais, como exemplo aí, o ouro, o diamante, o níquel, né? No caso do níquel é a primeira produtora mundial, né? A platina, o cobre, minério de ferro, o manganês e etc. Ainda tem mais, né? E, sobretudo, né, claro, o petróleo e o gás natural, que se destaca muito, né? Tem muito peso na sua economia, na sua pauta de exportações. Esses combustíveis fósseis, né, são importantes produtos de exportação, tá? Então, olha só. Esses combustíveis fósseis, que combustíveis fósseis? O petróleo e o gás natural são importantes produtos aí de exportação, ou seja, de venda, né? De envio para outros países, né? E grandes fontes do quê? Fontes de divisas, né? Fonte de arrecadação de dinheiro, de capital, né? Para o país, né? Para a Rússia, né? Tranquilo? Alguma pergunta? Podemos avançar? Gente, olha, além disso, a Rússia, né, possui poderosa tecnologia aeroespacial e de armamento. Vocês sabem, né? Já estudamos na Guerra Fria que a União Soviética, né, nesse período da Guerra Fria, ela e os Estados Unidos, né, estavam em constante conflito, não conflito direto, né? Vocês sabem que o termo Guerra Fria é exatamente por ter sido uma guerra que não chegou ao conflito bélico, né, de fato, tá? Então foi uma guerra, foi um período que ficou ali, que o conflito foi no campo político ideológico. E aí, nesse momento, nesse período da Guerra Fria, né, esses países viviam em constante disputa, né? Inclusive, não só na disputa militar, né, mas também na disputa, né, aeroespacial, tá? E aí, em decorrência disso, né, a Rússia, maior herdeira da União Soviética, possui poderosa tecnologia aeroespacial, né? Assim como poderosa tecnologia de armamentos, desenvolvida, né, no decorrer de 40 anos, né, durante o período da Guerra Fria. Tá? O que ainda lhe confere, muita atenção a essa parte final aqui, viu, gente? Muita atenção, o que ainda lhe confere
posição de destaque, né? Posição de destaque como potência nuclear e militar, né? Como potência nuclear e militar. Perigo aqui esse nuclear, né? Que não fica apenas, o dano não fica apenas, né, no local em que, vamos imaginar, em que a ogiva, a bomba explode, né? Então, aí mora o grande perigo para a humanidade, tá? Então, gente, observe que a Rússia, né, ela possui, né, essa poderosa tecnologia aeroespacial e de armamentos, né, desenvolvida exatamente ao longo de 40 anos, né, durante o período da Guerra Fria, e aí isso, né, isso confere à Rússia, né, uma posição, isso dá para a Rússia uma posição de destaque. Isso torna a Rússia um ator importante no cenário internacional, né, exatamente, né, por ela ser essa potência nuclear e militar. Olha só, gente, os centros de pesquisas, né? Agora o destaque é para os centros de pesquisa. E aí, gente, quando se fala em tecnopolos, né, nós podemos destacar na Rússia os tecnopolos de Moscou, né, Kaliningrado, ou seja, tecnopolos, áreas que desenvolvem aí tecnologia de ponta, né? Como vocês podem observar à direita aí do vídeo, né? Então, esses centros de pesquisa, esses tecnopolos, estão localizados aonde? Em Moscou, em Kaliningrado e São Petersburgo, tá? E aí continuam a produzir, né, inovações, mas passam por dificuldades, né, em razão da limitação de investimentos, tá? Então tem esse detalhe, né? Eles passam aí por certa dificuldade, continuam produzindo inovações, continuam. Porém, né, de forma mais limitada, né, porque passam aí por dificuldades no que tange a questão de investimentos. Ok? Principais atividades econômicas da Rússia, né? Principais atividades econômicas da Rússia, né? Os produtos agrícolas mais importantes, né? Agora as principais atividades econômicas, né? Destaque aí para os produtos agrícolas. Então, olha só, gente. Os produtos, né, agrícolas mais importantes da Rússia são exatamente o quê? A beterraba branca, com a qual é produzido açúcar. Olha só, lá eles não têm a cana-de-açúcar, até porque, naturalmente, né, para a cana se desenvolver lá devido às características naturais do território, então fica difícil, né? Mas aí não, já que a cana não, vamos ter dificuldade, né, de plantar, de desenvolver aqui esse cultivo, né? É inviável, resumindo, é inviável, então vamos produzir, né, açúcar a partir de um outro produto, né? A partir exatamente da beterraba branca, né, com a qual é produzido aí o açúcar. E aí, além dessa beterraba, né, nós podemos destacar o trigo, né, cultivado principalmente nas terras negras, né? Essas terras negras, né, é exatamente o solo chernósio, né? Esse solo chernósio ele se caracteriza exatamente por ser um solo escuro e bastante fértil, tá? Então, localizado aonde? Localizado, né, no sudoeste, né, da Rússia, exatamente na parte europeia da Rússia, tá? Então, observe aí que os produtos agrícolas mais importantes da Rússia é a beterraba branca, com a qual se produz o açúcar, o trigo, né, cultivados, e são cultivados principalmente no solo chernósio, né? Esse solo aí de tonalidade escura, bastante fértil, né, situado, né, lá no sudoeste da Rússia, mais especificamente na sua parte europeia. Outro cultivo que a Rússia se destaca, gente, olha só, a Rússia é também um dos primeiros produtores mundiais de cevada, tá? Cevada. Merecem destaque ainda as produções, né? As produções de batata, né, do qual se extraem excelentes
batata e de linho, né? Do qual se extrai excelentes fibras têxteis, exatamente desse linho aqui, né? Do qual se extrai excelentes fibras têxteis. E a pecuária, né? Vamos destacar aqui a pecuária. Olha só, no caso aqui da pecuária, né? A pecuária russa, lá nós temos os rebanhos bovino e ovino, né? Que se destacam e são criados nas regiões, né? Onde os índices pluviométricos, né? E são criados nas regiões de índices pluviométricos. Pluviométricos é relativo à chuva, viu, galera? Onde os índices pluviométricos, né, são mais baixos. No caso aí, as áreas de estepes, né? Estepes é um tipo de vegetação. Então, nessas áreas aí, onde os índices de chuva, né, os índices pluviométricos são mais baixos, nas áreas de estepes se destacam aí rebanhos de bovinos, né, bois, vacas e de ovinos, né? Ovelhas, né, carneiros. O país é produtor de grande volume de pescado. Olha, gente, é realmente uma potência em termos de recursos naturais. Gostando ou não dela, mas o que é a gente deve falar, né? Tem que ser colocado, né? Em termos de recursos naturais, observe. Mas aí veja a vantagem de um país ter uma grande extensão territorial, né? Então, olha só, o país ele é grande produtor, né? O país é produtor de grande volume de pescado de água doce e destaca-se também na pesca em alto mar. Então, observe aí, né, que o país, né, ele se destaca aí na pesca, tanto em água doce, né, quanto em alto mar, né? Lembrando que lá na Rússia, né, lá é onde está localizado o maior lago do mundo, né? O Lago Baikal, né? O Lago Baikal, que inclusive é formado por água doce, né? E aí tem uma grande quantidade, cerca de 23 a 25% da água doce do mundo está localizado lá nesse lago, né? No Lago Baikal, tá? Olha só, o país é produtor de grande volume de pescado de água doce e destacam-se também na pesca em alto mar, onde atuam navios fábricas, né, nos quais o pescado passa por um processo de industrialização. E aí, com relação ao extrativismo mineral, olha só, no extrativismo mineral sobressai o minério de ferro, o carvão e o petróleo, né? No caso, o carvão é o carvão mineral, viu? Além do urânio, olha aí, para quem mexe aí com tecnologia nuclear, né? Ou seja, procura produzir armamento nuclear, lá ainda apresenta essa grande quantidade de urânio, né? O urânio ele é muito utilizado, inclusive nas usinas nucleares, né? Para movimentar aquela usina, né? Fazer funcionar o urânio que é a matéria-prima, tá? E aí veja bem que no extrativismo mineral se destaca aí no território russo a presença de minério de ferro, de carvão, petróleo, além do urânio, né? Assim como níquel e diamante, tá? No caso da produção de carvão, essa produção está concentrada, né, em Cosbás, na Sibéria, né? Cerca de 3/4 da produção de petróleo são extraídos dos poços existentes na Sibéria. Então, gente, a Sibéria não é só gelo, não, tá? Não é só frio, baixa temperatura. Na Sibéria, né, é rica em recursos naturais, com destaque aí para o petróleo. Olha aí, 3/4, né, da produção de petróleo russo são extraídos de poços existentes na Sibéria. E aí o restante, né, vem da região caucasiana. Olha aí, no setor industrial, agora o setor industrial destaque, né? No setor industrial, né, apesar das mudanças, né, no rumo dos investimentos, né, aplicado principalmente nas indústrias de bens de consumo
predominam ainda as indústrias de base, né? Aqui na imagem abaixo, nós podemos observar, no mapa, né, abaixo, nós podemos observar as regiões industriais, né? E aí, no início da década de 2010, né? No início da década de 2010. Então, olha só, que regiões industriais nós temos lá na Rússia, olha só. Nós temos aqui, onde você vê essa manchinha aqui, goiaba, né? Vamos dizer, principais regiões industriais. Então, as principais regiões industriais estão aqui na área de Moscou, na área de Volgogrado, na área aqui do Ural, né? Destacando aí a cidade de Orsk, né? Kuzbaz, né? Assim como Krasnoyarsk, né? São as partes de destaque aí, né? Com relação à existência de importantes indústrias, ou seja, as principais regiões industriais, tá? Onde você vê aqui o amarelinho, destaca o quê? O núcleo europeu, né? Regiões industriais mais antigas. Essa parte aqui, olha. Inclusive fica próxima aí a Moscou, né? Fica próxima a São Petersburgo, tá? E aqui no lilás é o chamado quadrilátero Volga-Baikal, né? O quadrilátero Volga-Baikal, né? Que são o quê? São regiões industriais, só que regiões industriais mais recentes, tá? Onde você vê essa parte aqui, olha só. O lilás, né? É o quadrilátero Volga-Baikal, formado por regiões industriais mais recentes. Tá? Professor, e esse tracejado, essa linha, ou melhor, e essa linha, né, com esses cortes? Galerinha, é uma linha férrea e é conhecido como ferrovia Transiberiana. É a maior ferrovia do mundo, né? Olha só, ela parte aqui de Moscou, né? E olha aí por onde ela segue. Ó. Ela vai finalizar em Vladivostok, né? Vladivostok, lá pertinho da China já. Então é a maior ferrovia do mundo, né? A Transiberiana, bastante extensa, né? Vamos avançar? População russa e as questões étnicas, galerinha. Agora o destaque é para a população russa, né, e as questões étnicas, né? Então, com relação à população, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam com relação à Rússia, né, que a Rússia, galera, a Federação Russa é uma colcha de retalhos, né? Ou seja, há uma grande variedade de etnia, né? Ela é uma colcha de retalhos herdada do Império Czarista, né? Quando os czares, né, dominavam a Rússia, né? E da antiga União Soviética, né? Em seu território convivem cerca de 80 grupos étnicos distintos, né? Olha que diversificação, né? Que diversidade étnica existe naquele território, dos quais o russo é o mais numeroso, né? Que corresponde a 82% da população, né? E aí há também o quê? Há os chamados tártaros, né? Os ucranianos, os bielorrussos, alemães, né? Assim como outros grupos étnicos em menor número. Tá? E aí, gente, olha só, olha a consequência aqui. A grande diversidade étnica e os desejos de independência de algumas repúblicas, né, sobretudo repúblicas situadas no norte do Cáucaso, né, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, tem o quê? Tem provocado conflitos internos, né, na federação, né? Conflitos internos, desejo de separação, tá? Nesse caldeirão étnico, né? A região do Cáucaso, ela é atravessada, né? Essa região do Cáucaso lá na Rússia, ela se caracteriza, né, por ser atravessada aí por diversos oleodutos e é rica em petróleo, tá? Como nós vimos anteriormente, né, a maior parte do petróleo russo é obtida ali na região da Sibéria e a outra parte é adquirida, né, na região do Cáucaso, tá? Ou seja, tem importância estratégica para o poder central em Moscou.
Em meados, né, da década de 1990, guerrilheiros separatistas da Chechênia, da República da Chechênia, que faz parte dessa região, né, da região do Cáucaso, travaram uma guerra contra o exército russo, né, para obter o quê? Para obter independência. Eles acabaram conquistando a autonomia, né, para a Chechênia, sem, no entanto, atingir os objetivos separatistas. Essa questão de autonomia, né, é só para tentar acalmar o conflito, né? Não, nós vamos te dar uma independência a mais, né, mais liberdade, porém não vai se tornar um país, né? Não vai se separar, vai continuar integrado, mas tendo mais uma autonomia a mais, né? O governo russo, né, tem reprimido com violência as lutas por independência, né? Recusando-se a negociar com os separatistas. Não, falou em separação, grupo separatista, com eles não tem negociação, né? Além disso, tomou parte da guerra, né, o governo russo, né, ele tomou parte, né, da guerra contra o terror, empreendida pelos Estados Unidos, né, após os atentados, né, de 11 de setembro, né, de 2001. Tá? Então, o governo russo não foi atingido diretamente como os Estados Unidos foi, mas eles também atuaram de forma mais intensa, passaram a atuar de forma mais intensa contra o terrorismo. Tá? Um exemplo trágico aí da ação de grupos étnicos separatistas ocorreu em 2004, galera. Um triste acontecimento em 2004, né? Setembro de 2004, né? Que foi na cidade de Beslan, na República da Ossétia do Norte, que é vizinha à Chechênia, quando grupos separatistas, né? Quando separatistas chechenos invadiram uma escola, fizeram reféns alunos e funcionários e exigiram libertação de presos compatriotas, tá? E aí, na época, o presidente russo, Vladimir Putin, recusou, a política lá do país, né? De não negociar com separatistas, né? Em hipótese alguma. E aí o presidente russo, Vladimir Putin, recusou qualquer negociação e ordenou a invasão da escola por tropas militares. E aí, gente, o triste desfecho, né, foi exatamente, né, a morte de 370 pessoas, né? 370 pessoas mortas, né? Das quais 160, né? 160 eram crianças, né? Que coisa triste, né? O poder central da Rússia, né, teme. Aí veja bem, por que eles não negociam de forma alguma, né? O poder central da Rússia, né, o poder político, né, a galera lá de Moscou que comanda, eles temem que a concessão de independência a uma das repúblicas contribua, ou seja, causa um efeito dominó, contribua para que outras também requeiram o mesmo, né? Desencadeando, olha, se eles concederem a independência para a Chechênia, para a Ossétia do Norte, então nós aqui do Daguestão também vamos querer, né? Vamos exigir a independência. E aí, veja bem, isso seja desencadeado, né, por toda a federação. Tá? Então é por isso que o poder central russo, tá, ele rejeita essas negociações. O poder central da Rússia teme que a concessão de independência a uma das repúblicas contribua para que outras requeiram o mesmo, desencadeando processos separatistas em toda a federação. Tá? Olha aí a escola, né, onde ocorreu essa tragédia, 370 pessoas mortas, né, como nós observamos anteriormente, né? E aí, como nós observamos aqui, 160 eram crianças, tá? Essa aí é a escola de Beslan, localizada, né, como vocês estão observando, na República da Ossétia do Norte, né, próxima vizinha a Chechênia, tá? Gente, olha, pelo que estou observando aqui, o nosso tempo está expirando. Antes de finalizar, né, tem essa parte aqui, mas antes de finalizarmos, né, pronto.
Em razão disso, né, sobretudo a partir do fim dos anos 90, tem ocorrido interferência maior do governo central russo na vida política das repúblicas, né? Ou seja, tem tido uma maior interferência por parte do poder central político russo na vida das repúblicas. Em relação ao número de habitantes, a Rússia, observe aí que em relação ao número total de habitantes, a Rússia ela apresenta uma população de aproximadamente, né? Nesse ano aqui, 2018, 143, mas atualmente a Rússia já tem 146 milhões de habitantes, viu, gente? Nesse mesmo ano, né, o ano aqui em destaque, né, a densidade demográfica do país era de aproximadamente 8 habitantes por quilômetro quadrado. Gente, também a extensão que a Rússia para ter uma grande densidade demográfica é complicado, viu? Porque é um país muito extenso, tá? E aí, atualmente, está na casa aí dos 146 milhões de habitantes. Em 2015, o país apresentou expectativa de vida de 70 anos, né? Expectativa de vida até razoável, boa, né? Expectativa de vida de 70 anos, né? Desde os anos 1980, a expectativa de vida concentra-se, ou melhor, desculpa, a expectativa de vida, né? Desde os anos 1980, a expectativa de vida encontra-se em declínio por causa, né, da deterioração das condições de vida da maior parte da população. Só para vocês terem ideia, em 1985, essa expectativa de vida era de 70 anos. Em 1991, caiu para 69 anos, né? 2 anos a menos, tá? E aí você vê a distribuição, né, da população e as principais cidades. Aí você vê que a maior parte da população russa, galera, ela está concentrada, olha só, tá vendo aqui essa mancha amarelo bem mais escuro? Aqui é onde está a maior densidade demográfica, né? Significa dizer que nessa área a densidade demográfica é mais de 10 habitantes por quilômetro quadrado. Já onde você vê essa parte mais clara, né, esse amarelinho bem mais claro, olha aí a área da Sibéria, né? Esse clarão aqui, né? A densidade demográfica é muito baixa, né? Vai de 0 a 1, ou seja, de 0 a 1 habitante por quilômetro quadrado, né? Muito baixo, ok? E aí você vê que essa parte amarelo mais claro, é a parte mais extensa do território russo. Tranquilo? Olha só, uma questãozinha aqui para nós exercitar. A CEI, a Comunidade de Estados Independentes, é um bloco integrado pela Rússia e as antigas nações das repúblicas socialistas soviéticas. No entanto, 3 países da extinta União Soviética optaram por não integrar a Comunidade de Estados Independentes. Marque a alternativa que indica essas 3 nações. E aí, gente? Letra E, Romênia, Bulgária e Hungria. Romênia, Bulgária e Hungria. Romênia, Bulgária e Hungria, galera, são países da Europa Oriental, tá? São países da Europa Oriental, né? Armênia, Rússia e Uzbequistão, também não. Bielorrússia, Cazaquistão e Geórgia são exatamente a letra A, que são chamados países bálticos, né? Os países bálticos, tá? Eles optaram por não fazer parte, né? Por não integrar a CEI, ou seja, não ficar sob a influência da Rússia, ok? Galerinha, pelo que eu estou observando aqui, o meu tempo expirou. Eu espero que vocês tenham compreendido aí a nossa temática, né? A nossa viagem pela Rússia, mas por hoje é só. Desejo para vocês aí um bom fim de semana e até a nossa próxima aula. Até sexta-feira, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.